Paz e luz, muita paz, muita luz no teu caminho. Deus te abençoe. Vamos falar acerca de escatologia, um assunto muito polêmico, o juízo final. É um assunto muito polêmico, a salvação, o juízo final, o julgamento final. Vamos fazer este comentário. Temos vários comentários de Apocalipse, versículo a versículo, no Seminário Teológico Luz. Coloca no seu computador www.youtube.com/user/STLON 4545 Splon. Porém, nesse comentário, vamos partir para a filosofia do julgamento. E sabendo que na escatologia, que é uma doutrina não exata, na escatologia temos muitas dúvidas, os teólogos, se contradizem muito na questão do Apocalipse. Hoje, o livro mais lido da Bíblia talvez seja o Apocalipse e o Gênesis, o livro de Gênesis e o livro de Apocalipse. Sendo que o juízo final é um conceito bíblico que vem em vários textos da Bíblia, em Isaías, em outros livros dos profetas antigos, e mostrando que um dia haverá um julgamento. No livro de Apocalipse, esse julgamento é intensificado, já que tudo ocorre antes desse grande acontecimento do trono branco, etc. e tal. Em todas as partes da Bíblia que nos fala acerca do julgamento, encontramos uma realidade: todos os homens serão julgados segundo as suas obras, uns serão absorvidos e outros condenados. Aí a polêmica entra muito grande mesmo, porque a questão da salvação e da escatologia bíblica é uma questão muito polêmica. Porém, vamos seguir as regras, pensar, analisar, e que o Espírito Santo de Deus nos abençoe, em nome de Jesus. Diz assim em Apocalipse capítulo 20, versículo 11, diz assim: e vi um grande trono branco, e aquele que estava assentado, de cuja presença fugia os céus e a terra, e não se achou lugar para eles. E vi os mortos, os grandes e pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram livros, não um livro não, livros. Ainda outro livro, o livro da vida, foi aberto. Então abriram vários livros e o livro da vida foi aberto. E os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que estava escrito nos livros. Deu o mar os mortos que nele havia, a morte e o além entregaram os mortos que neles haviam, e foram julgados um por um, segundo as suas obras. Então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. Repete novamente. E se alguém não foi achado escrito no livro da vida, este foi lançado para dentro do lago de fogo. Aí depois vem a nova Jerusalém, E vi o novo céu e a nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra se passaram e o mar já não existe. Então vem os demais relatos. Alguns pensam que o relato do juízo final é apenas aqui em Apocalipse, mas existem vários outros textos que iremos passar na segunda palestra acerca do juízo final. Vi um grande trono branco, e o que estava sentado sobre ele fugiu os céus e a terra. E vi livros, e muitos livros, foram abertos vários livros, e o livro da vida. A Bíblia fala em vários textos do Velho e do Novo Testamento que haverá um julgamento, ou seja, um juízo final. Lembrando que julgar não é condenar. Então, fulano será julgado. Não, julgado é julgado. Agora, condenado é outra coisa. Alguns acreditam
que existem alguns teólogos que acreditam que nesse juízo final não haverá absolvições. As pessoas irão para o juízo final apenas para saber o que elas fizeram de errado e ir para o inferno sabendo o que fizeram de errado. Pois bem, esta é a grande maioria dos teólogos que acreditam dessa forma. Outros acreditam que haverá absolvição sim. Que julgamento seria esse se só houvesse condenação? Então não era necessário haver o julgamento, haveria logo a condenação, né, de uma vez. Porém, a Bíblia fala que haverá um julgamento e haverá livros mais livros abertos e um livro da vida. Pois bem, esses livros representam memórias, né? Memórias. Não, o céu estaria atrasado perante a terra. Nós temos computador, né? Pendrive, etc. e tal. Esses livros aí, como o livro de Apocalipse, é um livro feito em sonhos, então são memórias, né? Pode até ser livros literais mesmo. Bem, uma parte dos teólogos acreditam que não haverá julgamento. Temos aí grandes igrejas importantíssimas, como a Assembleia de Deus, e alguma parte da Batista acredita dessa forma. Porém, existem outras ramificações teológicas que acreditam que haverá absolvição sim, que uma pessoa poderá ser absolvida nesse julgamento do juízo final. Pois bem, aí a polêmica está. A polêmica da salvação entra no meio. Ou seja, a pessoa já morre salvo, já morre condenado, então não teria mais condições de ser julgado. Ou poderia ser julgado depois da morte? Haveria um julgamento depois da morte? Então entra nessa questão escatológica e muitos se perdem. Outros não, são metódicos. Geram, não, primeiro ponto, segundo ponto, terceiro ponto, 4 pontos, 5 pontos. Mas a escatologia não é assim. Porque a escatologia ela não nos oferece certezas absolutas. Por exemplo, haverá o julgamento, sim. Haverá absolvição ou não? Aí, um diz que sim e outro diz que não. A salvação. O cara morreu, era crente há 50 anos, não bebia, não fumava, não raspava a sua barba, não raspava a sua perna, tinha um bigodão desse tamanho, era um homem santo, vai para o céu. Fulano era católico, vai para o inferno. É fácil demais assim. Fulano passou, matou, estuprou, roubou, e quando ele morreu, ele mexeu o dedinho assim, ó. Olha o dedinho, ó. Só assim. Ele mexeu o dedinho assim, ó. Vai para o céu. Então, bem, esta é a crença comum. Fulano estava morrendo, então ele piscou o olho assim quando estava morrendo e foi salvo, porque ele piscou o olho. Será que seria desta forma mesmo? Ou seja, o cara mata, estupra, faz de tudo. Aí depois na hora da morte ele pisca o olho assim para dizer que é evangélico, que é crente. Ele piscou o olho assim. Eu falando, você aceita Jesus, você aceita ser da Batista, da Assembleia de Deus? O cara piscou o olho assim, pronto, fulano está salvo. Pronto, está salvo, vai para o céu e tal. Bem, nós somos livres para acreditarmos no que quisermos. Mas eu acredito que isso é uma coisa muito fácil. Todos nós passaremos pelo julgamento final, pelo juízo final. Há quem acredita que a igreja não passará pelo juízo final. E será o júri. Porque Paulo disse, não sabeis vós que ireis julgar o mundo. Então dá a entender que nós seremos o júri e o supremo e superior juiz será Deus. Pois bem, eu acredito assim também. Mas acredito na questão da absolvição. Na verdade, nesta vida ninguém tem certeza de nada. Nós temos a convicção que se morrermos hoje, iremos para o Senhor. Por quê? Estamos na luz, estamos em obediência, né, pela misericórdia de Deus. Porém, não podemos dizer, né, que fulano está condenado. Existem fatos muito melindrosos nessa parte. Por exemplo, preste atenção para você não se perder. Quem é crente vai para o céu, amém? Amém. Quem é católico não vai, segundo alguns, né? E quem nunca tem religião não vai ser salvo pela ignorância, porque não conhece, então não dá para condenar quem não conhece a lei, porque quem não tem lei não pode ser condenado por ela, tal. São as desculpas comuns para justificar a salvação das pessoas que não são protestantes evangélicos. Porém, se nós fôssemos pensar desta forma, chegaríamos à seguinte conclusão:
no céu haveria mais japonês e chinês do que ocidental. No céu haveria mais gente que nunca foi cristão do que os cristãos. Porque ó, o cara é cristão, ainda peca, erra, e se ele fuma um cigarro, se ele cai no adultério, no pecado, a igreja diz que ele vai para o inferno e abandona ele e tal. E lá na China, o cara não está nem aí, meu amigo, peca, rouba, faz o que quiser e ainda vai para o céu. Por que ele vai para o céu? Porque segundo alguns teólogos, eles não conhecem a Bíblia. Então não conhecer a Bíblia é melhor do que conhecer. Você está entendendo meu ponto de vista, sim ou não? Vou repetir para você ter uma ideia. A maioria dos teólogos acredita assim: os evangélicos estão salvos porque são crentes. Aleluia, glória a Deus, amém, amém, amém. Quem não é, está condenado. Outras religiões, por exemplo, catolicismo, etc e tal. E aquelas religiões que não conhecem o Deus da Bíblia dos cristãos, eles estão salvos por causa da ignorância. Essa frase dói, porque se nós fôssemos pensar desta forma, chegaríamos à conclusão que a ignorância ao Evangelho, ela é mais eficaz do que a cruz de Cristo. Então, chegaríamos à conclusão, já que a segunda maior religião do mundo é o islamismo, e o resto é chinês, japonês, teria mais gente no céu de outras religiões que não conhecem o cristianismo do que cristão. Você já parou para pensar nisso? Isso é uma bomba teológica. Em um debate, eu cheguei a dizer isso, é uma bomba teológica. Vou repetir novamente. Se a ignorância da lei, da Bíblia, de Deus de Israel, for motivo para a salvação, então temos no mundo a segunda maior religião do mundo, que é o islamismo. E lá dentro, meu amigo, não tem Bíblia não. O cara já nasce naquele sistema, a mulher já nasce com aquela burca, tal. Bem, então temos aí o islamismo e temos os chineses e os japoneses, que somam a maior população mundial. Pois bem, se fosse a ignorância motivo para ser salvo, então teríamos no céu mais ignorantes ao Evangelho do que aqueles que foram evangelizados. Então evangelizar seria até um pecado. Chegaríamos à conclusão que pecar seria até, que pregar, anunciar o Evangelho seria até um pecado. Por quê? Em vez de salvarmos as pessoas, a gente estaria condenando as pessoas, mostrando o Evangelho, ela acaba não aceitando, pronto, vai para o inferno. E aqueles que estão lá na Índia, segundo o maior lugar do mundo em população, na China, o primeiro lugar do mundo em população, nos países islâmicos, no Japão, iriam todos para o céu, os bichinhos. E nós, que estamos com a Bíblia na mão, às vezes erramos, pecamos, porque todo mundo erra e todo mundo peca. Não há ninguém, nenhum pastorzão desse aí, bonzão, que diga, eu não peco. Todos pecamos. É claro que eles não são pecadeiros, sufixo eiro. Eles não são aqueles caras que ficam pecando. Mas todos somos pecadores. O pecado está dentro de nós. Vive dentro de nós. Porque a nossa natureza é pecaminosa. Porém, chegamos à conclusão que o Evangelho não só vai atingir aquelas pessoas que ouviram ele, não. O Evangelho será utilizado no juízo final. E todos os homens, bilhões e bilhões de homens, aqueles que já morreram, aqueles que estão vivos, aqueles que vão morrer, outros vão nascer, serão julgados mediante o tribunal de Cristo e a palavra de Deus. Segundo Adão, Jesus Cristo e a palavra de Deus. Então todos serão julgados. Os chineses que nunca ouviu falar no Evangelho, mas será julgado segundo as leis naturais dele e as leis de Deus, e vão ter a jurisdição para julgar esse rapaz. Vamos lá, o chinesinho, né? Xing Chong. Xing Chong nasceu na China, naqueles lugares mais antigos da China, naqueles que quando a pessoa se casa tem uns buracos para o cara ficar olhando a primeira noite nupcial do casal. Na China, Japão, Xing Chong cresceu, casou com 2 mulheres, viveu com a vaca, né, fazendo a sua plantação, e morreu Xing Chong com 90 anos. E ele já ouviu falar no cristianismo, que o cristianismo é aquela religião dos brancos, lá da Europa.
Ele sempre acendeu uma velazinha para Buda, tal. Xing Chong morreu. E aí? Xing Chong não conheceu o Evangelho. Vai estar salvo, Xing Chong? Está salvo porque está salvo porque está salvo. Então, meu amigo, não pregue, pelo amor de Deus, não pregue. Não pregue o Evangelho pela cruz de Cristo. Porque se você pregasse para Xing Chong e ele não aceitasse, pronto, Xing Chong estava no inferno. Mas como ele nunca ouviu falar no Evangelho, Xing Chong está no céu. Não é bem assim, segundo uma análise do juízo final. O juízo final tira de qualquer grupo cristão ou humano a posse da salvação. Se você não sabia, fique sabendo. Israel sempre quis deter a posse da salvação. Nós somos salvos. Embora que Israel não estava nem aí para o céu. Eles queriam aqui, ó, dinheiro e terra e poder aqui na terra. Depois veio a Igreja Católica. A Igreja Católica disse: só quem é salvo é quem é católico. Aí depois vieram os evangélicos. Protestantismo, 1500. E os evangélicos começaram a dizer: não, só quem é salvo somos nós. Depois os evangélicos mesmo se dividiram, dizendo: aquele evangélico ali não é evangélico de verdade, aquele protestante ali não é de verdade. Somos nós os verdadeiros, aqueles falso. Pois bem, hoje nós temos a Igreja Adventista, que é uma igreja abençoada, e temos a Igreja Presbiteriana e temos a Igreja Assembleia de Deus. Pense bem comigo. A Igreja Adventista diz que nós não somos salvos porque não guardamos o sábado. A presbiteriana batiza criança e acredita na predestinação, o cabo já nasce salvo, já nasce condenado. E a Assembleia de Deus batiza por aspersão. Bem, quem estaria certo? A presbiteriana diz que a Igreja Adventista não é a igreja cristã. A Assembleia de Deus, alguns deles também dizem. E aí? Quem é cristão? Quem é que vai para os céus? O juízo final quebra tudo isso. Quebra a posse desses grupos religiosos da salvação de Deus. A salvação é de Deus, criada nos céus para todos os homens. Todos os homens têm a possibilidade de serem salvos. Todos os homens têm a possibilidade de serem salvos mediante a cruz de Cristo. Vou repetir. Todos os homens têm a possibilidade de serem salvos mediante a cruz de Cristo, independente da sua religião. Como aqueles caras que nem conheceram Adão foram prejudicados com a queda de Adão. Muitos nem conhecem a Cristo, nem vão conhecer devido aos limites territoriais, culturais, limitações religiosas. Essas também serão beneficiadas pela cruz de Cristo. Como o pecado de Adão destruiu muitos homens, a obediência de Cristo, segundo o Evangelho, salvará muitos homens, até aqueles que não conhecem a Ele. Pois bem, vamos continuar. A crença no juízo final, no trono branco, tira da igreja, seja ela qual for, igreja fulana de tal, que existe desde 1900 e alguma coisa, igreja cicrana de tal, que existe desde 1600, tirou desses grupos a posse da salvação. Nenhum pastor pode dizer que a salvação é dele. Embora que alguns chegam e dizem: eu conheço pastores que a igreja não chega a 2.000 pessoas, todas as igrejas que ele tem, não chega a 2.000 pessoas, e eles acreditam que só eles vão para o céu. Então o céu é vazio. Meu Deus do céu, esses bilhões e bilhões de planetas que tem aí, esse céu que nós não sabemos nem onde é, para 2.000 pessoas. Isso é fanatismo, e o juízo final quebra isso. Ah não, nós vamos para o céu porque nós usamos bigode. Fulanos não usam bigodes, eles vão para o inferno. Isso não existe. Como é triste ouvir isso. E como é triste ver as pessoas seguindo isso. Ah, eu vou para o céu porque eu não raspo as pernas, não raspo o sovaco, as axilas. Isso é a cultura humana, que Deus até permite. Não tem problema. Pode ficar assim, cabeludona, não tem problema. Mas isso não dá posse do céu. O juízo, todos nós seremos julgados. Na verdade, aqueles que serão arrebatados para ser o júri do julgamento, o arrebatamento já é um julgamento. Ou seja, o cara não subiu porque ele não está digno. Não está digno, então ele vai enfrentar o juízo final. No juízo final ele ainda poderá ser absolvido ou condenado.
Olha, uma vida é uma coisa muito importante. Não é assim não, meu amigo. É crente é salvo, não é crente não é salvo, é da igreja fulana e tal. Ali é crente, é salvo. Daquela igreja, né? Né? Isso é partidarismo, nossas limitações são muitas, nossa mente é deste tamanho e Deus sabe disso. Porém, nós acreditamos no juízo final, não temos medo de sermos julgados por Deus, temos medo, devemos ter medo sim de ser julgado pelo homem, porque o homem é partidarista, tendencioso, mas Deus julgará todos os homens de uma forma correta. Chiquinho até Xing Chong será julgado. Não é assim não, rapaz. É muito fácil. Fulano agora está participando da igreja Arco-Íris Celeste. Ah, não sei nem se existe essa igreja. Quero até dizer que eu não sei nem se existe. Igreja fulana de tal. Tá salvo, tá salvo, tá salvo. É muito fácil. Deus vai julgar o teu coração. Ah, não, agora sabendo disso eu não vou nem participar da igreja. Não é isso. A igreja existe e ela está aí poderosa para anunciar o evangelho. Mas estamos tratando de um assunto escatológico. Então existe a polêmica sobre a salvação. E esta polêmica, não a de hoje nem de ontem, é milenar e não vai acabar amanhã não. Bem, essa é a minha apenas uma opinião simples e singela de um simples mortal. Os não cristãos serão salvos pela ignorância ou serão julgados pela cruz de Cristo? Serão julgados. O juiz final tira das denominações a posse da salvação. Você só é salvo se for evangélico, você só é salvo se for católico, você só é salvo... Todos serão julgados, meu amigo. Não se preocupe não. Todos serão julgados. É claro que acreditamos que os protestantes evangélicos, como sou, de origem batista, acreditamos estar piamente certos diante de Deus e estamos dando o nosso melhor para Deus. Mas como pastor batista, eu não posso dizer que os adventistas irão para o inferno, porque os adventistas não servem a mim, não servem a igreja nenhuma, servem a Deus. Então deixa guardar o sábado. Mas tem aqueles adventistas chatos que ficam dizendo que a gente não é salvo. Não tem problema, em todo lugar tem limitação de mentes. Se eles estão firmes no ânimo dele, deixa ele estar firme. Eles serão salvos e nossos irmãos também. Mas aquele Xing Chong lá da não sei da onde, Deus irá julgar e ele poderá estar conosco também. Não aceito, não aceito. Aí não é com você, meu amigo, nem comigo, nem com os livros de exegese bíblicas que alguns super, mega, ultra teólogos têm. Não é. O julgamento haverá. E ninguém pode rasgar isso da Bíblia. E esse julgamento não é para condenar. Esse julgamento é para deixar tudo claro. E se for para condenar, a condenação haverá. Se for para ser salvo, haverá a salvação. Paulo falou, não sabeis vós que ireis julgar o mundo? Então, está claro que Paulo falou. A igreja, a elite, servirá como um júri para julgar caso a caso. Porque tem casos polêmicos. Tem casos que a pessoa vem nesse mundo só sofrer, coitado. Não, aquele cara ali era um bêbado. Fumava um pé de burro, que no Nordeste pé de burro é aquele cigarro de palha fedorento. Então, que cheira muito mal. Então fumava aquele cigarro de palha. Não era maconha não, é cigarro de palha. Tomava cachaça, caía lá debaixo daquela carroça de burro, acordava lá nas fezes, nos estecos do jumento. Bebeu até morrer. Ah, condenado. Será julgado. Não será julgado, não, já está condenado, não. Ah, meu amigo, não é assim, não. Aquele cara é uma vida. É uma alma, é um espírito. Não, mas ele bebeu, pastor. Ele bebeu, a Bíblia diz aqui que os viciados não herdarão o reino dos céus. Tudo bem, não está escrito? Está escrito, está escrito. E ele será anunciado no juízo final. Todas as palavras serão anunciadas no juízo final. Porém, haverá o juízo final e ele será julgado. Mas esse cara poderá ser absolvido? Depende. Depende do júri, depende de Deus, depende de você. Se você estiver lá como júri, com certeza terá uma outra mente, uma mente mais abençoada do que temos hoje. Então, todos serão julgados perante Deus. E Deus dará condenação ou absolvição. Tudo demonstra que a igreja será o júri.
Todos os homens serão julgados. Todos que vieram a este mundo serão julgados. Mas aquele cara era um homem mau, da magia negra. Então será julgado. Não fique preocupado não se ele vai ser condenado ou não. Ele será julgado. Julgado não é condenado. Deus vai julgar ele. E se realmente ele fez o mal, se ele fez pacto com o diabo, se ele faz aliança com Satanás, então ele irá para o lugar aonde o seu mestre vai. O diabo vai para o lago de fogo, ele já foi julgado lá nos céus. E quem o seguir também irá. Todos os homens serão julgados, independente de suas religiões. As pessoas serão julgadas e pode ser absolvida pela cruz de Cristo, mesmo sem conhecer o Evangelho. As culturas são muito estranhas. Encontramos lugares na Índia onde pessoas nunca beberam Coca-Cola. Encontramos lugares no Japão onde, quando você fala em Cristo, o cara não sabe. Cristo, quem foi Cristo? Não, Jesus, olha lá, morreu na cruz. Eu não sei. A gente que vive aqui no Ocidente, a gente tem uma ideia assim, vaga, que todo mundo conhece a Cristo. Todo mundo compreende a Bíblia. Nós que vivemos e nascemos na cultura cristã, porque os católicos são cristãos sim, nós não temos a ideia de como você viver no Tibete e nascer sobre aquele costume, sobre aquela religião. Não, fazemos uma vaga ideia do que você nascer no interior da China, com aquela cultura pré-formada, com religião pré-formada, com todos aqueles paradigmas e dogmas que eles fizeram. Você não faz ideia do que é nascer em um país islâmico, onde o cara nunca viu uma Bíblia, onde o cara é casado com 5, 6 mulheres, mas ninguém nunca vê a cara da mulher dele porque é coberta pela burca. Tudo será julgado, meu amigo. Agora, se ele for salvo automaticamente, é uma coisa muito justa, muito ilógica. Fulano, ele não conhece o Evangelho, está salvo. Ciclano não conhece, está salvo. Porque não conhece, está salvo. Não está salvo. Isso é conversa fiada. Para mim é. Porque o Evangelho, ele abrange todos os homens. E todos os homens serão julgados. Este verdadeiramente é o maior ato, depois da cruz de Cristo, que haverá. É o maior ato que vai haver em todos os tempos, é o julgamento de todos os homens. Você já imagina quantos bilhões de pessoas serão julgadas? E a Bíblia diz, um a um. Nós não sabemos como será isso. Porque se fôssemos julgar um a um, no nosso tempo demoraria muito. Porém, a Bíblia fala que todos serão julgados, um a um, grandes e pequenos. Casos forçados, né? Ou seja, casos forçados para a salvação. Olha, aceite Jesus ou você vai morrer, o cabelo está morrendo lá. Todo mundo que está morrendo está com medo. O que vai enfrentar, o que vai encontrar do outro lado? Quando ele deixar o boneco, o corpo, o que vai ser? O que vai encontrar, o que vai ver? Então ele vai aceitar qualquer coisa que você botar ali na frente. Qualquer coisa, qualquer religião. Qualquer conceito o cara vai aceitar, porque sabe que está morrendo. E se não, está a perigo. A salvação é algo maravilhoso. Muito maior do que a nossa pequenina mente imagina. Então, motivos para a condenação. Desculpa. Já foram criados muitos motivos para a condenação. Por exemplo, um brinco já foi motivo para as pessoas irem para o inferno. Já imagina? Um batom, assistir televisão, roupa unissex como calça comprida, sandálias unissex, tamanho de gravata, já foi motivo do cara ir para o inferno. Não raspar as pernas, não raspar as axilas, ou raspar seria motivo para a condenação. E hoje essas igrejas ainda elas mudaram, alguns deles ainda mantêm, mas a maioria delas mudaram. A igreja que proibia TV, quando você entra dentro, tem 5, 6 computadores ligados na net.
E os pastorzão lá, tudo coisa boa, e tal. Então o irmão fulano lá da África, ei, tudo bem, rapaz, ei, tal. Mas antigamente eu tinha 24 anos de ministério. Se alguém soubesse dessa igreja, que um pastor estava sem televisão, ele era disciplinado. Ele não podia cantar no coral, ele não podia pegar, ele não podia fazer nada. Isso era ignorância cultural. Nós proibimos televisão. Todos os crentes têm televisão. Até aquelas igrejas mais radical que se mudaram do Brasil porque não estava colando mais e foram para os países da América Latina, Peru, Chile e tal. Aqueles amigos que ainda são metade índio, metade branco. E chegaram lá, começaram a botar a doutrina. Bico é pecado, corta cabelo é pecado, não sei o que lá é pecado, não sei o que lá. E os caras estão comendo corda. É isso mesmo, é desse jeito e tal. Pronto. Respeitamos todas as crenças e todas as formas de adorarem a Deus. Porém, a mudança foi muito grande. Faz 24 anos que eu sou evangélico. Se alguém me visse de bermuda, eu seria expulso da igreja. E hoje estão os pastorzão, inclusive eu vou para a praia, e ninguém diz nada, as irmãzinhas tudo lá de biquíni. Mudou muito. Mas isso era cultura. Se fosse pela doutrina do passado, essas irmãzinhas que usam brinco, um batonzinho que eu acho tão bonito, que a mulher tem que se embelezar para o seu marido, se fosse pela cultura, aquelas mulheres estariam condenadas para o inferno, malditas pecadoras, por causa de um brinco, por causa de um batom. A irmã passou a tesoura no cabelo. Ah, meu Deus do céu, irmã pecadora. O que foi que a irmã fez? Uma vez chegou o irmão para mim e disse: pastor, pelo amor de Deus, a irmã fulana está em pecado. Eu fui, meu Deus do céu. Quase eu disse a Maria: meu Deus do céu, o que foi que a nossa querida e maravilhosa irmã fez? Vamos orar por ela. Pastor, o senhor não sabe. Ela cortou o cabelo, vezado, pastor, em forma de V, pastor, ela cortou. Aí eu olhei para ela e fiquei: meu Deus do céu. Pois bem, a nossa ideia de salvação é muito pequena. Porque hoje a mulher corta vezado, quadrado, redondo, corta com um homem parecido comigo. E as bichinhas nenhuma vai para o inferno, mas todo mundo se acostumou. Hoje as cruzadas têm telão, tem televisões, ou tem canais na internet. O que mais nós encontramos é igreja no YouTube. Deus mudou ou nunca foi pecado? Era apenas a nossa limitação mental e espiritual. Pois bem, eu prefiro ficar com a segunda opção. Foi limitação, sim. Limitação mental, limitação da nossa pequenina mente. Salvação, ela era alienada a doutrinas humanas, doutrina de homens. Então você só é salvo se você der o dízimo, você só é salvo se você for para a nossa igreja, você só é salvo se você for da nossa igreja. Aquela igreja não, aquela ali é falsa. Nós somos verdadeira. Você só é salvo se você estiver na nossa igreja. Aí eu digo: você só é salvo se você for batizado por imersão. Você só é salvo se você for batizado por aspersão. Você só é salvo se você guardar o sábado. Então começam a alienar a salvação às suas doutrinas pessoais. A igreja tem que ter doutrina? Tem. Todas as igrejas são abençoadas. Amo a Assembleia de Deus. A igreja batista, meu Deus do céu, que igreja maravilhosa. A igreja adventista tem o maior prazer de ir lá, mesmo sem dizer que é pastor, mesmo não encher a minha cabeça, eu vou lá e assisto o culto da adventista. Mas como é difícil, né? Mas para que a gente não se perca, cada um fique na sua. Porém, a salvação é muito maior do que as nossas pequeninas ideias. A salvação é um projeto divino que foi executado por Cristo, e não um projeto religioso de uma denominação, de uma cultura, de uma sociedade. Você só é salvo se for evangélico, você só é salvo se for dizimista, você só é salvo se você jejuar, for da nossa doutrina, guardar tal doutrina. A humanidade é complicada e o seu juízo é louco. Então, a humanidade é meio complicada. Aquelas mesmas pessoas que elogiaram Cristo Jesus, colocaram raminhos e as suas capas, tiraram as capas e colocaram para Jesus entrar em Jerusalém, foram as mesmas que foram lá e crucificam-o.
Crucifica então o juízo da humanidade. É louco, a voz do povo não é a voz de Deus. Às vezes a voz do povo é a voz do líder, é a voz do Illuminati, é a voz de um chefão, é a voz de um dominador. Existe entre nós joio e trigo. E o joio é muito parecido com o trigo. Quem é de nós que tem a autoridade de tirar o joio do meio do trigo? Você? Eu? Pastor fulano de tal de São Paulo? Agora virou moda, né? É sociedade para defesa da não sei o que